Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente. Estamos aqui juntos mais uma vez para o nosso devocional, né? Para quem não me conhece, sou Elizabeth Guilhermino e venho trazer o devocional noturno. Esse devocional eu sempre faço, né? Todas as noites, todos os dias, eu estou sempre entrando em contato com Deus. Eu procuro estar sempre em conexão com Ele. Meus pensamentos eu elevo para Ele e tudo que eu estou fazendo, se estou arrumando minha casa, se estou cuidando, seja lá do que for, eu estou sempre com os meus pensamentos em Deus. Eu peço assim, Senhor, me ajude nisso aqui. Estou sozinha, é muito difícil para mim, eu preciso de ajuda para concluir. E aí, Ele vai me dando ali a direção, o momento, né? Daquele momento que eu estou fazendo alguma coisa. Não importa se eu estou varrendo uma casa, se eu estou lavando um banheiro, se eu estou lavando uma roupa, se eu estou cuidando da minha irmã. Não importa o que eu estou fazendo, eu sempre procuro estar em conexão com Deus, né? Procure em Jesus a minha fortaleza para que eu possa desempenhar a minha função doméstica. Até para ser doméstica, para a gente cuidar das nossas coisas da nossa casa, nós precisamos estar sempre em contato com Deus. Porque nós somos, como vou dizer, nós somos assim a chefia da nossa casa, né? Nós somos o chefe da nossa casa, como o Senhor Jesus é chefe de todos nós. Ele manda em todos nós, né? Ele sabe de tudo que acontece. Mas nós temos o nosso cantinho, né? O nosso lar. E no nosso lar nós precisamos ser pessoas responsáveis, pessoas que precisam estar desempenhando a função da melhor maneira possível, para que se tenha conforto, né, dentro de casa, para quando o marido chegar, né, quem tem marido, o marido chegar, olhar a casa limpinha, cheirosinha, tudo organizado, as coisas no lugar, né? A esposa também limpinha, os filhos limpinhos, para quem tem filhos, né? Criança com o nariz escorrendo, criança toda suja, né? E assim, que a mamãe às vezes deixa a criança, tá certo que as crianças têm que pegar anticorpos, né? Precisa pegar anticorpos, né? Andar descalço, né? E fazer as coisas de criança. Mas tem um momento no dia que é preciso pegar essa criança e dar um trato nela, né? Dar um banhozinho, alimentar direitinho, deixar ela limpinha. Se ela tá gripadinha, limpar o narizinho, deixar a criança com o nariz escorrendo, né? Ai, é terrível, né? Criança com o nariz escorrendo e toda sujinha, né? Então, as mamães precisam ser zelosas para tudo. E para serem zelosas, tem que estar sempre em contato com Deus, porque Ele orienta. Ele vai disciplinando, vai mostrando, mamãe, olha, tá acontecendo isso com fulaninho, com a criança, né? Vamos dizer assim. Ou precisa cuidar disso assim, porque o serviço de uma dona de casa não acaba nunca. Todos os dias tem coisas por fazer. Mas independente disso, precisamos, né, estar sempre corajosas, precisamos estar sempre alegre, né? Embora a gente passe por muitos problemas que a vida traz pra gente, né? A vida traz problema. Mas embora a gente tenha essas coisas que acontecem, nós precisamos estar sempre no amor de Deus, né? Com fé e no amor de Deus. Quando nós amamos a Deus e temos fé, aí as coisas vão fluindo, né? Tudo vai fluindo dentro de casa e vai se resolvendo. E até mesmo as coisas quando estamos no trabalho, né? A mamãe que trabalha, aqueles que trabalham fora, ou o papai, seja quem for, né? Que trabalha fora, então a pessoa tem que estar também com os pensamentos no amor de Jesus, né? E tendo fé para desempenhar a sua função da melhor maneira possível, né? Para que tudo corra bem. Então, quando nós temos amor em Cristo e fé, as coisas vão fluindo, né?
vão fluindo da melhor forma possível, tá certo? E eu hoje, depois que já desempenhei todas as minhas funções durante o dia, né? A gente é o dia todo fazendo alguma coisa, né? Nós que somos dona de casa, temos o dia todo para executar funções dentro de casa. Muita coisa, né? Parece pouco, mas não, é muita coisa. É lavar, é passar, é cozinhar, é arrumar um guarda-roupa, é cuidar de filha, é cuidar das coisas do marido, é cuidar de si própria, né? Precisamos cuidar de nós mesmas. E para tudo isso é preciso ter o amor, né? Amor consigo mesmo, amar a si própria, amar ao próximo e principalmente ter amor a Deus e muita fé. Quando nós temos amor a Deus e temos fé, meu amigo, minha amiguinha, vou te falar, tudo vai e se encaixando, né? Tudo vai ficando no lugar certinho. Então, eu vim trazer para vocês falar sobre esse amor de Deus, né? Esse amor que precisamos ter e a fé, né? Que nós já nascemos com a fé, apesar de nascermos com a natureza pecaminosa, que temos as duas coisas, que Deus semeou na gente. Um pedaço, ele semeou na gente a fé. Mas nós temos a natureza pecaminosa por causa dos antepassados, né? Então temos, não antepassados da nossa geração, mas antepassados daquela época, de quando tudo começou em Jesus, né? Da história do Evangelho. Então, é preciso que a gente tenha esse amor e fé, para que tudo possa ir seguindo conforme a vontade de Deus. Diante disso, eu vim trazer para vocês o livro sobre a Epístola de Paulo a Filemon. A Epístola de Paulo a Filemon. Paulo, o apóstolo Paulo. Vocês sabem de que eu estou falando, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi sabemos tudo quanto houve com Paulo, né? Antes da conversão dele, ele era um homem muito cruel, né? Perseguia todas as pessoas que eram tementes a Deus. E fez coisas terríveis. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus, né, no caminho para Damasco, ele se converteu de uma forma que o amor dele foi tão grande, que ele saiu espalhando para tudo que era lugar o amor dele e mostrando às pessoas como deveria fazer, dando ensinamento. E se tornou o maior evangelista, né? Um homem de amor e muita fé, né? E eu vim trazer para vocês falar sobre isso, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele então escreve uma carta para Filemon. Filemon era o seu amigo, era um amigo fiel da época dele. Paulo, ele escreveu essa carta para Filemon porque ele tinha esse amigo e esse amigo, ele desempenhava as funções naquela época em relação à palavra de Deus, né? Então, Paulo escreve falando que sabe do amor do amigo, né? O amor de Jesus Cristo, do amigo, o amigo Filemon amava o Senhor Jesus e tinha muita fé, e Paulo sabia disso. Então ele escreve para o amigo assim, e eu estava lendo, e lá no versículo 15 do livro da Epístola de Filemon, se você abrir aí, você vai ver, abre a sua Bíblia. Abre que você vai ver, eu espero um pouquinho. Abre aí, Filemon, Epístola de Filemon, tá bom? Aí, se você quiser depois ler tudo, você lê. Se não, vai direto lá, vamos agora direto para o versículo 15, porque no versículo 15 está falando assim, olha aqui o que Paulo fala. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retirasse para sempre. Eu escrevi aqui no meu caderninho, que eu sempre anoto as coisas, e também estou lendo aqui na Bíblia. A Bíblia está aqui do meu lado, ó.
aqui do meu lado, amigo. Certo? Então, aqui no versículo 15, vem falando isso, porque bem pode ser que ele se tenha separado por ti por algum tempo. Separado por ti, não, de ti por algum tempo. Desculpa, tá? Para que eu o retivesse para sempre. O que Paulo está falando assim? Paulo era um homem muito temente a Deus, né? Ele cria nas providências de Deus, né? De tudo aquilo que Deus poderia fazer. Se Deus age de um modo, ele cria no agir de Deus, né? Então, ele começa ele começa saudando o amigo, né? Ele diz para o amigo que sempre lembra dele, quando quanto ao amor que ele sente, que ele sabe que ele tem por Deus e a fé que ele tem. Então, ele vai e fala isso porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, né? Para que retivesse para sempre. Separou por um tempo, mas depois ficaria para sempre. Então, vamos transferir para os nossos dias essas palavras, porque ali Paulo estava dizendo que sabia muito bem dos problemas e estava preocupado com os problemas do amigo, né, de Filemão. Então ele estava analisando, ele estava pensando, analisando como poderia estar o amigo dele, né? Se eles estavam, estava havendo essa separação entre devido aos acontecimentos, né? E que seria por algum tempo, mas que depois voltaria tudo a ser normal e ficariam juntos para sempre. Então, ficaria por algum tempo para que se estivesse para sempre, ou voltassem a estar juntos, né? Então, a gente transferindo aí, nós vimos que Paulo estava preocupado com os problemas de Filemão, e porque Filemão tinha sonhos, né? Filemão, ele tinha sonhos e era um homem muito temente, mas houve uma certa ocasião em que os seus sonhos foram frustrados, né? Por quê? Não diretamente Filemão, porque naquela época tinha uma pessoa que estava com Filemão. E essa pessoa era um escravo. Esse escravo, ele fazia de tudo para fugir, ele queria fugir, né? Então ele preparava assim as saídas dele para ele fugir. E só que quando fugiu, ele fez coisas que não devia. Ele pegou tudo que não poderia pegar da casa, do local, né, de lá de Filemão. E fugiu. Então ele foi preso, aquilo tudo mais. E Paulo também tinha sido preso, né? E Paulo estava justamente preso com Onésimo, que era o escravo. Só que, o que aconteceu? Onésimo seria solto, mas Paulo ainda continuaria lá onde ele estava. E aí, Paulo escreve essa carta para Filemão para que Filemão perdoasse aquele escravo, né? E só que o escravo tinha uma coisa que esse escravo não sabia, que ele poderia sair de onde estivesse, mas se ele não se... como é que eu posso dizer? Se ele não estivesse, se Onésimo, esse escravo, se ele não procurasse estar em Jesus, ele iria continuar escravo do pecado, daquilo que ele cometeu. Ele precisava se redimir, você entende? Então era preciso que o amigo perdoasse ele, né? O Filemão perdoasse ele e que Onésimo buscasse perdão, né? O que adiantaria ele fugir o tempo todo carregando o pecado nas costas,
carregando aquilo que ele fez de errado, né? Ele precisava se redimir, ele precisava ter esse encontro com Jesus para que ele pudesse se libertar do pecado. E ele se converteu. E quando ele se converteu, ele então se libertou do pecado. Você entende? Então, o que eu estou querendo trazer é que se você tem com você, você sabe que você é uma pessoa inteligente, né? Você sabe trabalhar com a razão, sabe entre o que é certo e o que é errado. Se você cometeu alguma coisa errada, porque nós sabemos quando erramos, né? A gente tem consciência para isso, porque o subconsciente depois fica acusando a gente. Olha, você errou, você pecou contra o seu Deus, né? E aí, para você se livrar desse peso, dessa acusação, é preciso que você se converta a Deus, você que não é convertido, ou que é convertido e se afastou, que tem que voltar para Deus, se redimir para com Deus, para que Ele possa te perdoar e te libertar desse pecado, do que você cometeu, daquele erro cometido. Então é preciso pensar nisso, né? É preciso pensar nisso. Pense nesse versículo, medite nele, quando ele fala, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Quando nós somos perdoados por algum pecado cometido e que conhecemos a Deus, nos convertemos a Ele, aceitamos Ele como o nosso único Salvador, né? Então, nós nos libertamos, a nossa alma fica leve e a gente nunca mais consegue ficar separado dele. Então, Paulo aqui, ele estava querendo mostrar para o amigo que ele perdoasse Onésimo, porque Onésimo havia se convertido e Onésimo estaria com eles, né? Se juntaria a eles por omissão, não, por ter se rendido, né, a Deus, ter convertido a Deus e se humilhado, pedindo perdão pelo erro cometido. Então o Senhor Jesus perdoou ele, porque ele se converteu. Então, a gente não pode esquecer que sem Jesus, qualquer pessoa que ande sem Jesus, ela vai ser sempre escrava do pecado, ou escravo do pecado. Porque somos errantes e carregamos o pecado. Nós temos a natureza, né, pecaminosa. Então, nós já, por mais que a gente procure andar certinho, sempre há um deslize de alguma coisa, né? Ou no pensamento, ou nas palavras, né? Ou mesmo em obras. Pensamentos, palavras e obras. Então, quando você orar a Deus e você for puramente sincero, for mesmo profundamente sincero com Deus, peça a Ele perdão dos seus pecados. Você diz, Senhor, me perdoe se cometi pecados como se minhas ações não foram corretas, se eu pensei mal ou planejei algo na minha mente que te desagradou, né? Eu pratiquei a tal obra assim, mas eu não fiz com o coração por amor, meu Deus, eu fiz de qualquer maneira. Então, a gente tem que pedir ao Senhor para Ele perdoar por nossos pecados, nossas ações, palavras e obras mal feitas, mal cometidas. Qualquer coisa que seja. Então, o Senhor Jesus nos capacita a gente perdoar, Ele nos capacita a gente compreender, Ele nos capacita a gente amar e ceder ao outro, ao próximo, aquilo que nós podemos ajudar, né? Nós podemos ajudar. Então, a verdade é que nós devemos confiar em Deus,
buscar confiar nele e procurar não decepcioná-lo mais. Procurar não decepcionar a Deus. Se você cometeu um tal erro e sabe que você errou naquilo, você pediu perdão ao Senhor, o Senhor te perdoou, então você procure não decepcioná-lo mais a Deus. Porque tem pessoas que pedem perdão, né, pelo pecado cometido, e aí passa um tempo, vai lá e comete o mesmo pecado. Então, não adiantou, né? Então, você, dessa forma, você está decepcionando a Deus, né? Porque você foi a Ele, se redimiu, falou, foi sincero, foi verdadeiro, né? Ou verdadeira com Ele, e depois você, passou um tempo, você esqueceu e pecou, e errou de novo na mesma coisa. Tá certo que você pode pecar por uma outra coisa, mas se você repetir o mesmo pecado, que decepção para Deus, como Ele fica triste. E aí é difícil perdoar, não é? Mas o Senhor Jesus, Ele está sempre pronto a perdoar, né? Sem Ele, só Ele pode trazer o perdão e trazer leveza para sua alma. Só Ele. E você precisa se perdoar e se corrigir. Se você não se perdoar e não se corrigir, você não vai sentir a sua alma leve. Mas quando você ouve a palavra, vê que o Senhor Jesus te perdoou, então você fica com a alma leve, você fica leve, né? Você não está carregando um pecado consigo, você consegue compreender do amor de Deus e consegue amar a esse Deus, pela fé e por amor. Assim como Filemon, um homem de Deus, né, que naquela época de Paulo, ele fazia obra, né, e tinha muito amor a Deus e fé. Então, nós precisamos receber da graça do Senhor, mas permanecer firme na fé e procurar não cometer o mesmo erro. Se você comete o mesmo erro depois de ter pedido perdão a Deus e Ele ter te perdoado, olha aqui, aonde está a sua sinceridade? O Senhor Jesus se entristece, e você fica mais triste ainda, porque você fica, meu Deus, eu errei de novo, na mesma coisa. Você pensa, eu tenho certeza que sim, porque o subconsciente te acusa. E aí você fica, né, frustrado consigo mesmo e começa a entristecer. Para você ficar bem consigo mesmo e ficar alegre, ficar feliz, é preciso você reconhecer que só o Senhor Jesus pode tirar o peso da sua alma, o pecado que você carrega da sua alma. Tá certo? Então, medite nesse versículo, pense nisso, leia toda a epístola de Paulo a Filemon, né? Você pode ler tudo. Aqui na Bíblia tem uma explicação bem plausível, eu vou ler para vocês, quando fala separado de ti por algum tempo. Então, preste atenção, só para encerrar. Diz assim, ó, Paulo crê na providência divina que agiu de modo admirável na conversão de Onésimo. Onésimo, ele se converteu, né? E o para quê? Para que ele pudesse revelar que Deus tem propósito e trabalha até mesmo nos acontecimentos mais difíceis. Então, não se preocupe com seus problemas. Os problemas podem estar difíceis, mas o Senhor Jesus trabalha nos problemas mais difíceis e também nos mais triviais da vida, para nos salvar e nos socorrer das aflições, né? O escravo desesperado empreendia
fuga para ter autonomia e ser feliz. Ele queria ter a própria autonomia, porque na época ele era escravo, né? Então, ele empreendia isso para poder ser feliz, né? Mas só, no entanto, ele não sabia que sem o Senhor Jesus, todos os homens são prisioneiros do pecado. Olha só, todos os homens são prisioneiros do pecado, com os sonhos frustrados, vivendo o pior momento da sua existência. Onésimo teve finalmente sua alma liberta depois que ele se converteu. Lembra que eu falei? Ele foi liberto. Então, Filemon, o amigo do apóstolo Paulo, havia perdido um servo infiel e indisposto, mas receberia de volta não mais um trabalhador, preste atenção, e sim um companheiro de fé, porque ele se converteu, então ele poderia estar junto, ali todos juntos, né? Por isso ele fala, ele diz assim, poderia estar se sentindo, não, deixa eu ler tudo, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, né? Ele estava separado por algum tempo, porque ele não era convertido, para que retivesse para sempre. Então, depois que ele se converteu, ele então passou a ser amigo de fé, companheiro de fé. Então, podemos enxergar pela ótica da fé e nos fortalecer ao sofrimento de injustiças, de perdas, de decepções, né? Além disso, quando confiamos, recebemos força para continuar crendo. Olha só, estou lendo aqui. Mesmo sem compreender os desígnios do Altíssimo. Portanto, se você está afastado de um ente querido que está perdido nas ilusões deste mundo, creia que pela fé ele pode voltar ao lar. Assim como aconteceu com Onésimo, que voltou totalmente transformado para ter uma vida nova. Que maravilha, né? Que explicação bem plausível, né? Eu até expliquei aqui, mas não com tanto detalhe assim, né? Com tanto detalhe, né? Mostrando a razão de tudo, né? Então, a gente transferindo isso para os nossos dias, nós vemos que nossos problemas, os nossos sonhos, as nossas frustrações, tudo que nós sofremos, né? Podem se melhorar mediante a estarmos na presença de Deus, né? Quando estamos na presença de Deus. Mas se nós não formos pessoas amorosas, se nós não formos pessoas respeitosas com Deus, se não obedecermos a Ele, nós vamos continuar cometendo os erros e repetidamente os mesmos erros, nós então continuaremos presos no pecado. O que nós precisamos entender é que sem Jesus nós continuamos presos. Então, não existe problema algum que dure para sempre. Não tem problema que dure para sempre. Tanto que eu anotei aqui no caderno, eu botei assim, que em Isaías, no capítulo 60, no versículo 20, diz assim: os seus dias de tristeza terão fim. É preciso crer na providência de Deus. Se você se redimir, se humilhar para Jesus e se converter, certamente será perdoado. Assim como Onésimo foi, aquele escravo, né, que fugiu do seu senhor e esqueceu que sem Jesus ele continuaria preso. E ele só conseguiu ter a sua alma liberta, ele só conseguiu ser liberto depois que ele se converteu, depois que ele conheceu a Jesus, depois que ele se humilhou para Jesus. Ele então foi liberto. Que você seja essa pessoa liberta. Que nós possamos nos libertar dos nossos erros, dos nossos pecados. Que se cometemos algum pecado,
e repetimos ele, o mesmo pecado, depois de ter sido perdoado por Jesus, com certeza é uma decepção muito grande para o Senhor Jesus, e você vai ficar muito triste, porque aí o seu arrependimento não valeu. Não valeu aquele arrependimento quando o Senhor te perdoou. É preciso se arrepender com veracidade, com profundidade, se entregando para Jesus, mostrando para o Senhor que realmente está arrependido do seu erro e que você não quer cometer mais aquele mesmo erro. Embora nós sejamos errantes, nós devemos evitar cometer erros, tá certo? Então, pense nisso e vamos continuar daqui para frente, né? Com o nosso devocional, felizes e alegres, sempre buscando na palavra do Senhor, tá certo? Vamos buscar na palavra do Senhor, nos dedicar ao Senhor, né? Amar a esse Deus, continuar mantendo a fé que move as coisas. Como diz aquele ditado, né? Fé move montanhas, né? É igual, me fez lembrar do monte, quando diga, monte, se retire daqui e vá para ali. Pela fé, pode acontecer, não é mesmo? Então, que Deus abençoe você grandemente, compartilhe a palavra, leve a palavra aqui desse devocional para alguém, tá certo? Leve para alguém, convide alguém para estar aqui com a gente e tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz. E eu também vou ficar feliz, sabendo que você convidou mais uma pessoa para estar aqui conosco, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.